Olá, amigos do Grupo Praia e parceiros da Ouro TV. Hoje estou aqui na Pizzas, ó. A pizzazinha maravilhosa. Isso aqui é frango catupiry, né? Frango catupiry. Ah, maravilhosa. Hoje no Pra Deus receberemos meu pastor, grande pastor, amigo, pastor Josué Malafaia, da Igreja Batista Sião. Não perca esse programa maravilhoso. Ele tá aqui, ó, ele tá comendo essa pizza aqui, ó. Ele tá, ó, só degustando, né? Hoje é maravilha, né? Hoje nós estamos na pizzaria, né? Vamos bater, é isso aí mesmo, ó. Bacon com ovos aqui, ó. Mas tem que levar pra família, né? Na Cléo vai gostar. Vem com a gente. Pra Deus. Vem com a gente. Olha, hoje o Pra Deus aqui na nossa querida Pizzas está maravilhoso. Hoje eu estou muito feliz de receber um grande pastor da cidade de Itaguaí, mas posso falar que é da cidade do Rio de Janeiro, né? É do Rio de Janeiro. Pastor Josué Malafaia, da Igreja Batista do Sião. Batista Sião. Sião, Batista Sião. Seja bem-vindo, pastor. Estamos juntos. Pastor, muito feliz, tá? O senhor está aqui com a gente. Pastor Josué, hoje eu quero que o senhor se solte. Então vou me soltar. Já estou à vontade já, mas... Essa é a ideia, pastor. Né? Hoje eu quero conhecer essa galera, o nosso público do Pra Deus está cada dia crescendo mais. É um programa que fala de Deus, come uma pizza. Entendeu? Olha, isso aí já está melhorando, né? Come uma pizza. A pizza já... Mas a intenção realmente é conhecer o seu ministério e falar um pouco dessa sua caminhada aí. Excelente. Jesus, as melhores conversas de Jesus eram em torno de uma mesa, né? Uma mesa. Eu sempre, quando eu convido alguém, eu falo assim, olha, você vai comer uma galinha gorda e vai beber uma Coca-Cola comigo. Esses dias me cobraram. E aí? Pastor, a galinha gorda. Eu falei assim, olha... Vou fazer a galinha gorda e Coca-Cola, né? Mas sim, né? O meu ministério não é diferente dos demais pastores, não, né? Mas a minha chamada ela é um tanto assim inusitada, né? Deus me chamou já com uns 12 anos. 12 anos? 12 anos. Aqui mesmo em Itaguaí? O senhor nasceu em Itaguaí? Não, eu não nasci em Itaguaí. Eu sou filho de mineiro, eu sou do Rio de Janeiro. Mas foi uma senhora que falou para mim, a patroa da minha irmã. Mineiro da onde? De Leopoldina. Leopoldina, do ladinho ali de Mar de Espanha? Isso. Conhece Mar de Espanha? Pouco. Bicas, Mar de Espanha ali? É minha área ali. Porque dali para o Rio de Janeiro, né, eu falo assim, que Minas, né, esse lado que vem para o Rio, né? Uhum. Foi onde meu pai veio para o Rio de Janeiro e estabelecemos aqui. Aqui em Itaguaí? E no Rio de Janeiro. No Rio. Aí minha chamada veio para cá, mas eu fui chamado aos 12 anos. E dali em diante, minha vida... Foi assim, ó, tudo direcionada por Deus. A minha primeira Bíblia que eu ganhei, meu pai achou no lixo. Que isso, pastor? Ele trouxe uma Bíblia e me deu aquela Bíblia. Mas isso por causa da dificuldade financeira? Também, né? A gente era muito pobre. Meu pai, para sustentar 9 filhos, não era fácil. 9 filhos, pastor? 9 filhos. Que isso, 9. pastor? E meu pai trouxe essa Bíblia e falou assim, Josué, achei essa Bíblia no lixo. Aí eu li aquela Bíblia, não entendia nada. Quando chegava na parte de Apocalipse, eu perguntava à minha mãe. Minha mãe falava assim, olha, o que está escrito aí, Josué? Eu falava, está falando de gafanhotos que comem os homens, então é isso aí. E eu terminava e eu lia de novo, eu lia de novo. Até que um dia, né, quando eu me vi, eu já estava já no Ministério Pastoral. Isso rápido? Quantos anos mais ou menos? Eu fui ordenado a pastor com 28 anos. Hoje eu estou com 58, tem 30 anos. Caramba, pastor. E foi ordenado aqui mesmo em Itaguaí? Foi lá em Nova Iguaçu, pelo bispo Soquino Hiro, né? Pastor Jorge Nogueira Salvador. Então o ministério lá, o bispo chegou assim no domingo, que já era presbítero, né? Uhum. E ele era meio coreano, falava um pouco de português, falava um pouco de inglês. Soquino Hiro. Tá vivo ainda ele? Não, ele faleceu. E ele chegou lá e ele... vamos ordenar o Josué, pastor. Assim mesmo. E era assim, né? Era. Ordenar o Josué. Aí ele chamou, botou óleo na cabeça e falou, pronto, já pode trabalhar. Nós vamos para Vila Progresso
no domingo. Olha só, fui ordenado numa semana e na outra semana ele queria que eu assumisse um trabalho na Vila Progresso. Falei, meu Deus, eu não tinha curso. O meu curso de teologia era ler e reler a Bíblia durante mais de 10 anos. Ler, reler, como a gente faz sempre, né? E me levou para a Vila Progresso, para pastorear lá. Eu com 28 anos. Ser pastor de uma igreja, a igreja estava zerada, tinha acabado de ser inaugurada, não? Ou já tinha vindo de um ministério? A igreja, porque ela estava no pastoreio de um senhor, ele era bem idoso. E o pastor socorria, queria tirar ele e me colocar lá. Eu orei muito. Quando eu cheguei lá na igreja, eu orei mais ainda. Me deram as acomodações, né? E eu fui orar. Falei, meu Deus, como é que eu vou falar para o pastor para ele mudar de ideia? E na hora do culto, eu cheguei perto do bispo e falei, bispo, o bispo aceita um conselho meu? Ele, fala, irmão. Ele coloca o genro do pastor para pastorear a igreja. Estava com medo, né? Porque a igreja era formada de família. Era o genro que pregava, era os sobrinhos que ministravam louvor, baterista, guitarrista, família grande. Eu falei assim, bota aí. E ele me escutou. E colocou o genro do pastor, que era presbítero lá, que eu acho que era, a minha percepção era o que a igreja já estava esperando, né? Nossa Deus, quando ele anunciou o genro do pastor, a igreja... Foi foi o céu. Imagina se anunciasse eu. Papai do céu, então escutou ali. E nisso eu voltei para o Rio de Janeiro e fiquei então em Nova Iguaçu. Era a comunidade apostólica. E cheguei lá, um dia eu tive um sonho. E o sonho, Deus falou assim, Josué, você vai sair dessa igreja, eu vou te levar para outra igreja. E eu acordei, só foi isso só. Aí eu falei, isso deve ser coisa da minha cabeça. E eu falei então com a minha afinada esposa Leni, eu falei com ela, eu tive um sonho assim, mas eu acho que é porque eu dormi de barriga cheia. Vamos ficar quieto. Passou uns 15 dias, a sogra do pastor chegou para mim e falou assim, pastor Josué, eu tive um sonho com o pastor. Foi mesmo, E Deus falava assim, fala para o pastor Josué por que ele ainda não obedeceu. E eu falei, meu Deus do céu. Né? Eu falei, então não foi sonho não, Deus falou. Porque na primeira vez, né, pastor, o senhor, eu posso chamar assim, né, o senhor teve o chamado para ser o pastor da igreja e falou assim, não dá. Até se recuou, né? E na segunda vez, Deus falou para você, eu tenho que te dar uma igreja para você pastorear. Eu peguei, num domingo à tarde, cheguei para a falecida esposa Leni, falei assim, vem cá, para ela, onde nós vamos? Deixei o carro na garagem e peguei um ônibus em Itaguaí, em Nova Iguaçu. Uhum. Ela, mas para onde nós estamos indo? Eu falei assim, vamos embora. Guiado mesmo pelo Espírito de Deus, e vim. Aí em Campo Grande tinha um mercado chamado Sendas, antiga Sendas. O senhor Arthur Sendas, né? Sendas. Lembro dele, os Marrequinho, né? Marrequinho das Sendas, primeiro emprego de muita gente. Aí eu desci ali do lado e ela falou assim, para onde nós vamos? Eu falei assim, olhei assim, né? Que ali é uma encruzilhada, né? Uhum. Eu não cheguei, eu não conhecia a Senda lá em Campo Estrada Grande. do Monteiro, a Cesário de Melo. Aí eu falei, para lá. Esse para lá tava... Vamos embora. Isso eu saí cedo, né? Porque crente, quando vai procurar uma igreja, tem que sair cedo. 16 horas. Para começar, para chegar cedo no culto, né? Falei assim, eu não sei onde é. Eu falei, vamos embora. Um sol quente de lascar, vamos caminhando. Ela, mas aqui, vamos. Eu falei assim, eu não sei. Estamos indo em direção ao cemitério. Vamos embora. E fui caminhando ali pela Cesário de Melo, até que eu cheguei em frente a uma igreja. Quando eu cheguei em frente à igreja, o Espírito de Deus falou, é aqui. Aí eu falei para ela, é aqui. A moça já veio nessa igreja? Eu disse, nunca vi, mas é aqui. E entramos para assistir o culto. Assisti o culto, falei com ninguém, fiquei quieto. No outro domingo voltei.
Mas antes eu fui lá e procurei o pastor Jorge Nogueira Salvador e falei para ele, pastor, que era o pastor presidente, pastor, Deus falou umas coisas comigo aí, eu vou ter que dar um tempo aqui. Ele, mas o que é? Depois que eu resolver lá, eu volto aqui. E fiquei indo nessa igreja uns 3 meses, mais ou menos. Tranquilo, longe de preocupação de pastoreio de igreja, né? E então minha esposa falou assim, você tem que se apresentar ao pastor. Né? Que geralmente quem coloca a gente na linha é a esposa, né? Pelo menos no meu caso é. É a esposa. É a esposa. Nós vemos o exemplo, né? Naamã, ele era o general, cheio de pompa, mas quem conhecia as feridas dele? É a esposa. Né? Que quando ele tirava ali as divisas, a armadura, o que ficava era só a esposa que conhecia. Então, o senhor está citando várias vezes que é a afinada esposa, né? É, porque é uma história, né? Uma história? Tem uma história? Essa é uma outra história, né? Mas aí quando chegamos lá, quando minha esposa pediu para se apresentar ao pastor, que era o pastor Onéia César Filho, eu peguei a mão dela no corredor e orei. Falei assim, olha, eu estou doido para voltar. Eu não quero ficar naquela igreja, não. Mas Deus mandou ir, segura a minha mão, vamos orar ao Senhor. E eu falei, Senhor, se hoje o pastor Onéia César Filho apertar minhas mãos, eu confirmo que realmente aquela igreja ali é o meu chamado. E quando terminou, ela falou assim, mas o que você fez? O pastor não aperta a mão das pessoas quando desce do culto? Eu falei, exatamente. Irmãos, Deus não esperou nem o culto terminar, nem começar. Cheguei na igreja cedo, e a galeria, né? Já cheguei, já indo para a escada, mas na hora que eu entrei na porta, que eu ia para a escada, eu escutei, irmão, irmão, irmão. E eu parei assim, lá vem o pastor Onéia. Que isso? Lá vem o pastor Onéia. Irmão, tô vendo que tu tá com a gente aqui uns 3 meses. Aperta a minha mão aqui. Tá. Confirmou. Confirmou. Já era. Tem que ficar. Confirmou. Que loucura, né? As coisas de Deus, né, pastor? Confirmou. Só o senhor que sabe, né? O que é essa experiência, Aí, né, com Deus, né? Confirmou. Agora eu não sei mais o que vai acontecer, mas falei, vou ficar por aqui. E conversei com ele durante a semana. E eu falei para ele, pastor, eu sei que aqui vocês não recebem pastor, vocês ordenam o pastor. Mas essa é a minha situação. E ele falou assim, pastor, fica por aí. Fica por aí. Eu falo com toda a propriedade. Foi um dos melhores dias da minha vida de pastor. Eu fiquei o ano inteirinho como aluno da classe bíblica, que é a escola bíblica dominical. Olha que maravilha. Pegava minha revistinha, chegava lá. Lá eles faziam o processo do pastor assistir à escola bíblica como se fosse um preparatório para ele. Hoje em dia, porque hoje em dia não faz mais isso, né? Eu acho que não foi nem essa a intenção. Acho que ele simplesmente falou assim, aguarda aí. Vou te testar. Aguarda aí. Mas depois ele falou comigo umas coisas que eu falei, Senhor, eu aguardei. E eu falei para minha esposa, falei para as crianças, não fale para ninguém que eu sou pastor. Conversei com elas umas 3 vezes, não fala para ninguém. Quem tem que falar que eu sou pastor, sou pastor Onéia, eu não. Então, ficamos lá. E um dia, um irmão chamado Josué Monteiro falou assim, pastor, irmão, quer conhecer nossas igrejas? Eu falei, quero. Tem uma igreja lá em Itaguaí. E eu vim com ele para assistir o culto. Era o pastor Hélio Melo, que era o pastor dessa igreja. Irmão, quando eu cheguei lá, que eu sentei lá no cantinho da igreja, que fiquei quietinho, o Espírito Santo falou assim, essa é a igreja que você vai pastorear. Aí, trouxe a palavra, o pastor me deixou dar uma palavra, né? Preguei naquele dia. E quando eu fui embora, eu contei para a finada sobre isso. Mas eu falei para ela, fica quieta, não fala nada para ninguém. Não sei o que vai acontecer. Passou uns 20 dias, mais ou menos, o pastor ficou doente. Ficou doente. O pastor devia ser muito conhecido aqui em Itaguaí, né? O pastor Hélio é muito conhecido.
Aí o pastor Ané já tinha me apresentado à igreja já, que eu assumi o final do ano interinamente, né? E ele então falou assim, pastor José, tu vai assumir lá por 10 dias. E eu vim assumir por 10 dias. 10 dias terminou, eu voltei correndo. Eu falei, pastor, não melhorou ainda. Fica por mais 20. Eu fiquei por mais 20. Aí passou os 20, corri de volta. E ele falou, fica por 30. E eu falei, pastor, eu fico 30, mas a igreja precisa ser pastoreada. Eu só vou lá ministrar a palavra e vou embora. Eu não sei nada da administração, a igreja precisa ser pastoreada. Pega um pastor teu e coloca lá. E ele chamou um pastor dele, mas o pastor dele falou, eu vou na obediência, mas eu não quero ir não. Aí o que aconteceu? Sobrou para mim. E aqui eu estou nessa igreja há 20 anos. Caramba. Então quer dizer que 20 anos. É muito diferente a sua história. Se for que era uma história parecida com muito pastoreio de muita gente, para mim não. Eu acho que é totalmente diferente de tudo que eu já escutei até hoje. O pastor Anéia César Filho, né, fica aí registrado, é um grande amigo. Eu tenho ele como mentor. Festividade nossa, aniversário de igreja, ou muitas vezes eu chamo ele para pregar. Ele deixou de ser pastor da igreja, então? Quem foi o pastor Hélio. Uhum. O pastor Hélio já faleceu já. Sim, naquele período ali... ele faleceu. Ele demorou muito a falecer depois? Eu acho que ele ficou uns 3 anos, mais ou menos. Caramba, então... Ele faleceu. E ele ficou... Você lembra quanto tempo ele ficou como pastor da igreja? Aqui ele ficou como pastor mais ou menos 2003, 2007, uns 5 ou 6 anos. Caramba. Por aí. E essa igreja lá do Cesário de Melo também era a Igreja Batista Sião? A Batista Sião. Essa aqui é filha dela. Caramba. Só que a igreja batista, do pastor Anéas, ele me chamou, depois de uns 7 anos que eu estava pastoreando, e falou, pastor Josué, eu vou emancipar a Igreja Batista Sião também. Se prepara para a igreja está preparada, eu vou casar a igreja, você vai casar com a igreja. E ele emancipou a igreja. A igreja está aqui. A documentação toda, pronto. E com isso sai vamos dizer, da alçada da sede, né? Que lá era a sede, né? Era a sede. Aí aqui passou a ser sede. Caramba. E aqui hoje a igreja trabalha com filiais, não? Não, porque eu falei com a igreja quando assumi, eu falei, olha, eu vou investir aqui nessa igreja. Assim, eu não sou pastor de ficar abrindo muitas congregações. E falei assim, vamos investir aqui. E nós ficamos, só que a igreja, as entradas da igreja são poucas, né? Bem pouquinha mesmo. E nós demoramos uns 10 ou 12 anos para a gente começar a obra da igreja. Quer dizer, fazer um salão em cima, não tinha espaço para fazer. Por que, pastor? O senhor acha que era para ter um público, né, mais fiéis? O senhor teve que garimpar? Como é que foi esse processo? Não, nós construímos com dízimo e oferta mesmo. Dízimo e oferta. E foi tudo assim. A história de Sião ela é toda milagre, sabe? Se tu vê a igreja, fala assim, olha, as entradas de oferta da igreja deve ser muito alta. Mas não é não. Não é mesmo, pastor? Tudo ali foi assim. Mas... Não, a igreja é um luxo lá, a igreja é muito bonita. Metemos a mão, todos, obreiro, pastor, todo mundo mete a mão na obra. Começando por mim, a gente está lá de ajudante. E se não tiver alguém, a gente também te faz. Tem um pastor Daniel Barbosa, que é meu auxiliar, mete a mão também. Lá todo mundo trabalha. E, assim, é um formato de igreja que não é convencional, né? O pastor, normalmente ele é ordenado para aquela igreja e sempre começa a ter vertentes, né? Outras igrejas. E o que eu percebo eu tenho alguns amigos que fazem parte da sua igreja e uma das características que eles me falaram é que o Senhor cuida das pessoas. Eu acho que o chamado é de cuidar das pessoas. Não, claro, vai ter uma quantidade muito grande, mas é o cuidar. Queria que o senhor falasse um pouco do cuidar. A Batista Sião em Itaguaí é um pronto-socorro. Chega aquela pessoa machucada, ferida mesmo, sabe? Então lá a gente tem por hábito, eu faço clínica pastoral. Então quando a pessoa vem muito machucada, a gente recebe na membresia, mas eu gosto de tratar.
Até os membros mesmo, quando estão com problema, a gente organiza um tratamento. Problemas traz assim, quer ver? Desentendimento entre o casal. O casal está separando. Então a gente faz um tratamento, uma clínica familiar para essa pessoa. E esse tratamento, ele começa na classe da Escola Bíblica Dominical, que é uma classe chamada Vida Nova. Então ali, cada membro da igreja passou e foi aluno meu. Então eu sei o nome de todos os membros da igreja. Qualquer um lá, fala assim, quem é aquele? Eu conheço todos eles por nome. Por quê? Eu já abracei, nós já conversamos, já batemos papo. E eu deixo bem aberto assim para a membresia, né? Tem problema? Tem que resolver. Você não pode deixar levando isso aí para frente, porque lá na frente vai estar muito grande. Então tem um problema, a gente resolve. Então são diversos os problemas que eu acredito também que outras igrejas também devem ter, né? Mas lá eu gosto de cuidar, pastorear, né? Eu falo que o pastor cuida. Eu conheci um pastor Jimmy Baker. Jimmy Baker? Jimmy Baker. Ele vem da família Baker, ele mora na Flórida. Eu conversando com ele um dia, ele falou assim, olha, ele foi se hospedar num hotel e do hotel onde ele estava, ele tinha assim uma visão de um campo e tinha mais de 1000 ovelhas atrás de um pastor. E ele ficou impressionado com aquilo. Eu falei, gente, eu vou conversar com esse pastor amanhã porque ele anda na frente e as ovelhas seguem ele. E ele conta que quando ele chegou lá, tinha uma ovelha no colo dele. E a perna dele falou assim, o que houve com ela? A perna está quebrada? Ah, coitada dessa ovelha. E o pastor falou assim, ó, fui eu que quebrei. Ele quebrou, essa ovelha aqui, as outras estão vindo para cá, ela vai para a montanha, ela vai para o campo, fora do rebanho, e eu quebrei. Então agora vai me dar um trabalho muito grande, porque eu dou comida, eu dou água, todo dia eu tenho que levá-la, todo dia. Mas quando ela ficar boa, ela nunca mais vai sair. Ela vai conhecer minha voz, ela vai conhecer meu cheiro. Então ela vai saber quem sou eu. Então quando eu chego lá no aprisco, eu chamo no curral e ele escuta a minha voz, vem todo mundo. Pode ir qualquer pessoa lá e gritar, quando tem um sinal, né, para as ovelhas saírem, você não sai uma. Mas quando eu chego lá, só em sentir o meu cheiro, elas já ficam agitadas. Então, quando eu dou o sinal, pronto, o rebanho todo, mais de 1000 ovelhas. Não é o caso meu quebrar alguma ovelha, a perna. Mas o porquê que eu gosto de pastorear? Que eu gosto que a pessoa me conheça. Olhe nos meus olhos. Eu gosto de olhar nos olhos da pessoa. Porque todos nós temos problema. De boa mesmo. Você não acha que está faltando isso, não? Um pouco? Tá sumindo um pouquinho, né? Um pouquinho, pastor? Tá sumindo um pouco. Puxa Porque vida. você vê, o que nós estamos vendo hoje, né? Eu estava conversando, eu participei de um seminário lá em Caxias, pastor Edivaldo, e ele estava falando sobre a igreja consumista. Aquela igreja que você chega, ela fala assim, aqui é meu lugar, porque ela promove um bem-estar muito grande, pega as crianças, leva para o playground, do lado de fora tem uma garrafa de café, daquela industrial, que o café é servido à vontade. E ele estava comentando que ele dá apoio às igrejas que estão perdendo membro para as igrejas consumistas. E ele foi pesquisar sobre o que está acontecendo. Então, o que é a igreja consumista? A igreja consumista, ela tira as crianças de dentro da igreja, mas ela não tem um culto. Ela tem bota um rádio tocando, dá pipoca para a criançada e pronto, não tem uma orientação. Não tem classes para crianças, né? Não tem. Então, por que ela traz aquilo ali? É um playground. É para não atrapalhar os pais. E os pais gostam disso. Imagina você levar para uma igreja aqui. É verdade. Os pais gostam disso, né? Tem verdade. Se tu quer ver o clima mudar na igreja, é você deixar a criançada toda. Então, lá em Sião, eu falo assim, olha, criança não atrapalha. Criança corre, criança brinca. Nós temos o culto, né? Nosso culto termina às 9h, 9h05, que é a hora que as crianças descem.
Mas se tiver criança dentro da igreja, dia de ceia, elas brincam, ela corre, e eu falo, ó, criança, igreja não atrapalha. E elas vão crescendo, ela muda. E eu falo, ó, você deu trabalho, você corria na igreja, rapaz. Mas hoje as igrejas, assim, mudaram um pouquinho, assim, em relação... não é o que o evangelho mudou, é o mesmo, né? Mas eu acho que é para facilitar a vida das pessoas, que as pessoas procuram isso. Se a sua igreja não tem um ar-condicionado, você não consegue ter tantos membros. É verdade. Tem que ter um ar-condicionado bom. Teu banheiro tem que ser bom. Então, uma garrafa de café. Ah, pastor, vou soltar uma pérolazinha boa agora, aquela assim, ó. Tem aí no mundo gospel agora, né? Tá se rolando uma grande discussão, né, nesse mundo gospel, né? E numa dessas discussões aí, são dois irmãos, né, que estão assumindo uma igreja, né? Uma grande igreja do pai, né? E tá tendo esse racha, né? Devido até o formato da igreja, eu achei um pouco... É uma igreja, vamos dizer assim, abastada, né? Vamos falar assim, não é uma igreja abastada. E veio um vídeo, né, que tá saindo aí no TikTok, em outras redes aí, que a pessoa entra na igreja e ali tem pipoca, tem tudo, o cara já vai ali, já sai ali de um fast food e tal. E eu vejo que o seu formato, né, a sua ideia de pastoreio é totalmente diferente dessa linhagem, né? Eu não sigo essa linha. Queria que o senhor desse sua opinião sobre isso. Eu falo assim, quando a pessoa... Tudo começa com a conversão da pessoa. Porque qual é o trabalho do pastor? É pastorear, né? Pastorear. E você pastoreia quem? Aquela pessoa que se converteu. O que é? Ela fez uma conversão para Cristo, né? Então o pastor pastoreia aquilo ali. Então a pessoa, quando ela vem para a igreja, ela tem um propósito. Qual é o propósito? João 3,16. Ele está querendo o quê? A vida eterna. Eu quero. Né? O irmão quer, o pastor quer. Nós queremos a vida eterna. Nosso propósito é a vida eterna. Só que até chegar lá, não vai ser fácil, não. Jesus falou assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque eu já venci o mundo. Então, eu levo assim, quando vem a peleja, a luta, Jesus já venceu. Não acha que essa porta aqui era estreita, que fala que a porta era estreita, a porta não está se alargando, pastor? Não, a porta estreita, ela continua estreita. É o que eu vejo. Agora, a porta larga, ela é bem larga. Mas não é possível, pô, né? Será que não tem hoje... A gente, pô, eu gosto dessa discussão porque antigamente, né, esses dias eu conversei com um pastor. Me lembra, Kleber, qual é o nome do pastor, nosso amigo? O último episódio foi com o pastor Daniel Vaz, um cara altamente, entendeu? Um cara maravilhoso. E ele me falou da igreja de Portinha. A Portinha, né? Onde ali que o milagre acontecia, que ali era o evangelho genuíno, né? E o senhor, mesmo com a estrutura da igreja que o senhor falou que foi 20 anos, né? Para ela para ser tão bem construída, do jeito que está lá bonita, né? Que eu quero também depois comentar do projeto da faculdade, que eu acho maravilhoso, dentro da igreja. Mas por que a gente sempre aprendeu que a porta era estreita, mas eu vou numa igreja que tem uma pipoquinha, tem uma Coca-Cola, tem não sei o que, eu já chego numa área VIP. Eu vou para a igreja, ali. Tem área VIP, VIP na igreja. Mas isso é uma estratégia de marketing, né? De marketing, né? De marketing. Será que não é estratégia de Deus? O pastor Edivaldo está falando, existe orientadores para a igreja, os coaches da vida, né? Eles ministram técnica para você adquirir membros, técnica para ter palavra. Por exemplo, você vai na igreja, se ali não anuncia inferno e céu, essa igreja está tendo um problema. Ela tem um problema. Por quê? O inferno, ele existe. E o céu também existe. Então, quando você não fala sobre o inferno, que Jesus deixou bem claro sobre a situação de inferno, falou sobre céu, as pessoas, elas pensam o seguinte, elas vivem... Há pouco tempo atrás eu falei sobre fé e mordomia. A pessoa pensa, ela está tão bem financeiramente, não tem problema de enfermidade na família, está tendo um bom emprego, tem uma boa conta corrente. Ele confunde
que aquilo ali ele está vivendo uma fé, mas ele está vivendo a mordomia. Porque quando ele for provado, aquilo ali vai desabar. E a primeira coisa que faz é questionar Deus, murmurar contra Deus. Só uma palhinha, né? Que eu quero fazer uma correção aqui. Hoje eu sou casado com uma mulher maravilhosa, né? Cleonice, a gente chama ela de Cleo. Conheci, dona Cleo, conheci ela, maravilhosa. Minha companheira nata, né, gente? Foi algo assim tremendo. Mas antes dela, eu passei por umas lutas que eu falei, meu Deus do céu, mas eu nunca vivi a mordomia. Quando tu falou assim, o pastor Anés deve ter feito uns testezinhos, quando eu cheguei em Sião, o meu carro era um Chevette. Eu tinha condição de comprar um carro, mas eu nunca falei assim, para mim o carro andou, tá bom. Eu tinha um Chevette. E quando eu cheguei em Sião, depois que eu tinha ido a pé, eu fui com o meu Chevettezinho. E o pastor viu o meu Chevette. E fiquei por ali, indo com o meu Chevette, um ano e pouco indo com o meu Chevettezinho. Até porque o senhor me falou que trabalhava, né? O senhor tinha o seu trabalho, era servidor público, né? Estadual, tinha uma boa condição, né? Tinha como comprar um carro bom, mas eu gostava daquele carro. Mas aí o pastor Anés, quando ele me recebeu lá, depois ele falou, pastor, eu só recebi o pastor porque devido ao seu trabalho, eu conheço as pessoas que têm a mesma função tua, e o camarada tem um carrão do ano. E você com aquele chevetinho, eu falei, não, esse homem é honesto. Eu falei assim, eu ri muito, esse homem é honesto, né? Mas eu passei por umas lutas muito grandes. Porque quando ele botou para pastorear aqui em Sião, depois de um bom tempo, a igreja emancipada, a afinada esposa Leni, surgiu um câncer de mama nela. Pô, foi. E eu orei a Deus, falei assim, Senhor, né? Foi a primeira namorada? E a Cleo foi a minha segunda namorada. Caramba, entendeu? Só é mesmo. A primeira namorada. Então, o que aconteceu? Ela teve o câncer. Câncer de mama. Eu orei a Deus e Deus falou... O senhor já estava nessa igreja? Já, pastoreava aqui. Caramba. Pastor. Ela era ministra de louvor. Aí, ela abdicou da carreira dela, que ela era cantora gospel, né? Aliás, o gospel entrou agora. Ela era cantora evangélica, né? Cantora evangélica, evangélica, né? E ela falou assim, Josué, eu vou ficar, porque não dá para ficar cantando para aí, eu vou ficar aqui na igreja. E ficou comigo. Mas surgiu o câncer de mama, eu orei ao Senhor, e Deus falou que ela iria partir. Falou? Falou até como. Até como. Como, pastor? Um dia eu estava, ela já estava com câncer de mama, e ela deitou, no auge, né? Depois de uns 4 meses de descobrir, e nós deitamos, e quando ela deitou, que ela virou para lá, que eu deitei, que eu virei para cá, quando eu voltei o olhar assim, tinha eu deduzi que fosse um anjo, né? Pela uma labareda de fogo, assim, no pé da minha cabeceira, do pé da cama, assim. E eu olhei do lado dela, eu vi o outro do lado dela, assim, como se fosse alguma coisa buscando, né? E eu agarrei ela e gritei, não leva não, não leva não. Ela acordou assim, ficou me olhando, ela, o que houve, José? Eu falei, os anjos vieram te buscar. Que isso, pastor? Caramba. Aí dormi. Né, dormi. Quanto tempo depois ela foi? Aí tive um sonho, Deus falando, olha, ela não vai ser levada. Mas no dia que ela internar no hospital, ela não volta. E eu falei para ela, no dia que você internar, você não volta. E nisso passou 1 ano de tratamento, e um dia ela internou. Estava lá internada, consegui um quarto para ela. Ela já tinha subido para a cabeça, mas ali Deus levou ela. As lutas, minha companheira. Deus levou minha companheira. Então, eu não vivia na mordomia, eu vivia na fé. Nós tínhamos um programa aqui, um evento aqui no Carnaval, do Cristo na Praça. No dia de Carnaval, ela morreu às vésperas, não deu nem para fazer o luto. Falei, gente, vamos lá para a praça. O senhor nem teve esse período de luto dela? Não teve luto. Foi atrás das novas almas. Nós tivemos. Então, até porque ela teve contigo toda essa caminhada, né? Tempo. Então, a pergunta que eu quero fazer para o senhor em relação a isso. Foi uma perda grande, claro. Deus te deu hoje uma... é especial. Aí, tá escutando? Especial, hein? Deus te deu uma
uma companheira, pô, eu conheci, uma pessoa maravilhosa, pô, gente boa demais. E a pergunta assim, em algum momento questionou a Deus? Nunca questionei. Porque assim, você pensa, né? É uma perda muito grande, né? Grande. Porque nós estávamos às vésperas de fazer as bodas de ouro. Bodas de prata. Boda de prata, 25 anos. 25 anos de casado. Caramba. Já tinha escolhido o tema e tudo, e veio a enfermidade, né? Seria no ano seguinte. Mas aí, em fevereiro, no dia 28 de fevereiro, último mês. Não, no dia 29. Tem pouquíssimo, né? Foi agora, passou. Deus pegou e levou ela. Isso já. E a igreja, como a igreja reagiu a isso? Foi um embate muito grande. Mas a igreja me apoiou. Eu acho que é isso, É né? aí que está a diferença. A igreja se chegou do meu lado, entendeu? Porque ali eu não tenho só irmãos. Eu falo assim, o pastor, ele tem que seguir os princípios bíblicos. Você não pode olhar para o rebanho só como ovelha. Jesus falou assim, não vos chamo servo, mas chamo os amigos, né? Então, eu olho assim, eu tenho um monte de amigos dentro da igreja. E nessa hora, que não deixou eu sucumbir. São amigos. Então, quando a gente vive a mordomia e vive a fé, é na hora da luta que você vai ver aonde é que você está. E se você estiver só na mordomia, você vai ver que a fé é exatamente isso. É você viver aquela situação, a oração de Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vide, ela venha mentir, ainda que não haja mantimento no campo, ainda que as vacas, ovelhas sejam saqueadas, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, quando você atrela a sua vida espiritual a coisas materiais, no dia que aquilo perder, pronto, você perde também. Mas assim, eu diria um ano atrás, Deus... Assim, eu sou um pastor que eu creio no Espírito Santo, nós somos batistas, né? Eu acredito em revelação, eu sou um milagre, né? Eu acredito em milagre, acredito em tudo isso aí. O que tem na Igreja Batista é só ordem. Eu falo assim, a igreja é um lugar de ordem. Então eu tive vários mentores, pastor Jorge, pastor Anéas. O culto, é ordem. Então, alguém chega lá e fala, poxa, a igreja não tem revelação? Tem. A igreja não tem? Tem. Mas o que não pode é na hora do culto surgiu um monte de profeta, cada um querendo profetizar uma vez. Tem isso também, né? Tem um isso. Pouquinho, né? Pô, eis que te digo, pai, traz todo confusão. mundo... Aqui, ó, a irmã quer trazer uma revelação e toda hora, né? Eu já fui em igreja assim, pastor, já fui lá na Baixada, fui na igreja assim, o bicho pegou, tá? O pastor, não, você senta. Aí eu falei, meu Deus, esse negócio aqui... Para Deus é isso aí. Aí não tem ordem. Então a pessoa chega, vê aquela organização e ela pensa o seguinte, a igreja não crê em nada. Nós cremos. Então Deus me mostrou uma situação, um dia, eu tive uma visão com um demônio e ele chegou perto de mim assim e falou assim, olha, eu vou pedir permissão para tocar em você. E aquilo ali me incomodou. Eu falei, meu Deus, tem que orar ao Senhor. Em menos de um ano surgiu o câncer, tocou em mim. Mexeu comigo. Mas Deus não me deixou só não, sabe? Deus não me deixou só não. A minha esposa, a Cleonice, eu chamo ela carinhosamente de Cleo, né? Eu fui em Curitiba conhecer ela. Caramba. Fui em Curitiba. Cheguei lá em Curitiba, conheci a Cleo. Foi no mês de julho. Falei assim, eu vou voltar no 7 de setembro, tá bom? Ela, tá bom, só que eu vou voltar pra gente ficar noivo. Conhecemos em julho, ficamos noivo no 7 de setembro e marcamos o casamento para 14 de janeiro. O namoro de crente também é mais rápido, né? Rápido. Tem que ser rápido, né? Foi, porque quando, assim, Deus falou, é ela. Então não tenho dúvida. Hoje temos um filho, nosso filho tem 12 anos, o Samuel, maior do que eu, 12 anos maior do que eu. Então, eu vi o Samuel, né? Branquinho, né? Pô, grandão, é verdade. Então as lutas, elas vêm, mas é aí que está. Quando você está firmado na rocha, na fé, a sua vida está em cima da rocha, não na areia,
Você passa qualquer tipo de tribulação, de luta, perseguição, pode vir tudo. Eu vivo assim, ó. Eu falo sempre na igreja, né? Que Paulo, em especial, eu falo, gente, Paulo era tremendo, porque Paulo deixou bem claro, dizendo o seguinte, que não vai ser anjo, não vai ser principado, não vai ser altura, não vai ser profundidade, não vai ser criatura nenhuma. Nada vai me separar do amor de Cristo. Ou ora ele estava dentro de uma prisão, ou ora ele estava recebendo pedrada, ou ora ele estava recebendo chicotada, ora ele estava sendo perseguido. E por último, arrancaram a cabeça dele. Mas antes, ele deixou uma palavra para nós que é tremendo. Olha só, uma vida. Aí tu fala assim, como é que é a vida de Paulo? Paulo devia ter muitas marcas, né? Porque só as pedradas, quando ele foi dado como morto, né? Ele disse assim, combati o bom combate. Quer dizer, a trajetória dele foi boa. Venci a carreira. E, sobretudo, olha só, guardei a fé. É coisa especial. Então, o crente hoje, eu vejo crente fora de igreja, eu vejo crente se lamentando. E o crente fora de igreja, ele murmura muito, ele se torna uma pessoa iracunda, fala de pastores, fala de igreja, né? Mas o que aconteceu com ele? Foi lá no começo, foi a formação. Ele não se converteu. Ele não se converteu. Porque se converte, irmão, pode acontecer o que for, você não abandona Deus. Porque você já sabe, pronto. Depois de toda a minha experiência, eu falar assim, eu vou me desviar, gente, eu me considero o pior homem da face da terra. Assim, sem contar também, pastor, é que muitos hoje que estão se desviando, muitos pastores que a gente viu, pelo menos eu vi a trajetória, eu estou com meus 39 anos, e eu vi a trajetória e estão se desviando, estão largando seus ministérios, muitos membros ficando, né, a Deus do Ará, né? Nós temos isso. Está acontecendo muito, pastor. Está acontecendo muito. Existe, mas é por causa igual o senhor falou, né? Não, as pessoas estão cômodas, né? Porque existe assim, eu fui um pastor que quando eu fui ordenado, eu não tinha estudo. Mas eu já tinha lido a Bíblia tantas vezes. Desde os 14 anos, já tinha lido tanta Bíblia. E quando eu fui ordenado a pastor, eu não tinha teologia, não tinha estudo, não tinha nada. Eu era um pregador. Mas, assim, algo me apertou no meu coração. Você precisa ter um estudo. Aí eu fiz uma faculdade de teologia. Fiz 4 anos de teologia. Quando eu cheguei no final, peguei um diploma bonito, sabe? Lindo diploma. Mas não tinha um carimbaço lá do MEC. Eu falei assim, mas aí fui saber, não, isso aí... Era curso livre, né? Era um curso livre na época, né? Aí, tá bem. Me matriculei na faculdade, fiz mais 4 anos. Caramba, então 8 anos aí de dedicação. Fiz mais 4 anos de faculdade. Mas quando eu fiz a faculdade, o que eu levei foi o meu conhecimento bíblico para a faculdade. Eu não trouxe o conhecimento da faculdade, mas, em compensação, abriu minha mente. Abriu. Quanto mais, aí eu não parei de fazer faculdade, abriu minha mente. Eu era muito fechado. Eu acho que, ao decorrer da minha vida, eu mandava mais gente para o inferno do que trazia para o céu. Porque assim, se você não faz parte da minha denominação, você está errado. Se você é um espírita, você vai para o inferno. Se você é um macumbeiro, um bandista, você vai para o inferno. E nem encostava, nem chegava perto deles. Então eu comecei a fazer ciência das religiões. Nossa, abriu minha mente. Falei, meu Deus, eu tenho que mudar isso aí. E eu percebi que ao meu entorno tinha muita gente de outras religiões afro. E eu comecei a fazer amizade. Uma dessas pessoas que eu comecei a fazer amizade, ele era pai de santo, pessoas que eu respeito muito, os pais de santo, qualquer religião, não tem... Eu acho que as pessoas fazem sua escolha, né? Verdade. Deus, ele nos dá para fazer a escolha. Eu fiz a minha. E eu levo as pessoas, eu oriento, né? O remédio é bom, eu falo, o remédio é bom, né? E ele era pai de santo. E nós sentávamos juntos no trabalho.
E alguém falava assim, olha lá, o santo e o profano. Eu falei, ó, peraí. Mercia Eliade, né? Ele é Mercia Eliade, né? O santo, né? Gostou, né? O santo e o profano. Aí, conversava com ele. Um dia ele veio pedir conselho. Ele falou, poxa, pastor Malafaia, você me dá um conselho aí? Eu falei, qual é o conselho? Ele gostaria de conversar fora desse ambiente. Eu falei, tá bom. Aí conversando com ele, ele falou, poxa, eu tô querendo abandonar o centro. Eu falei, rapaz, mas abandonar o quê? Você vai fazer o quê? Não, eu quero fechar. O que tu me aconselha? Aí eu falei assim, teu avô era o quê? Ele era pai de santo. Seus pais eram o quê? Pai de santo. E você é o quê? Pai de santo. Você vai sair para onde? Ah, para lugar nenhum. Posso te dar um conselho? Fica lá. Sai não. É mesmo, pastor? Ele, mas tu não é pastor? Tu não deveria dizer que eu deveria sair? Eu falei, não sai não. Porque se você sair, você não tem nenhuma proteção. Você vai ficar à mercê do inimigo. Tu vai sair, você não conhece Deus, você não tem uma experiência com Deus. Vai sair para onde? O mundo pertence ao maligno. Tu vai para onde? Tu fica lá. Falei, quantas vezes você já leu a Bíblia? Ele, umas 3 ou 4 vezes. Então, você sabe muito bem que quando um demônio sai, ele vai dar uma voltinha, mas quando ele volta, a casa está arrumada, ele traz uma multidão. Então, é isso que vai acontecer na tua vida. Aí, ele, poxa, tá bom, não saiu não. Aí um dia ele chegou, ele falou assim, parou do meu lado assim, depois de uns meses, olhou para mim e falou, poxa, muito obrigado pelo teu conselho. Porque eu ia sair e ia continuar na mesma coisa. Ele falou assim, mas olha, eu li mais a Bíblia, eu aceitei Jesus na minha vida. É mesmo? Fechei o centro e abri uma congregação. Que isso, pastor? E agora eu estou fazendo teologia. Caramba. Olha só. Olha que história. O que esse homem teve? Ele está tendo uma base, né? Ele está tendo uma base. Então, o que acontece hoje? Os pastores, eles estão sendo destruídos por falta de entendimento. Porque Jesus Cristo, o entendimento que ele nos trouxe é o seguinte, um dia ele estava no meio dos cambistas, né? Das prostitutas. Sim. E foram lá criticar ele. Ele falou assim, eles precisam de médico, né? Então, o que eu digo assim? A formação pastoral, ela tem que ter 3 critérios. Chamada, tempo e local. Então, o que nós vemos hoje? Um monte de pastores que não tem esses 3 itens. Eu, geralmente, a pessoa foi ordenada pastor, mas não pastoreia. Se ele for uma segunda pessoa lá na igreja, eu tenho meu segundo, eu ordenei ele pastor para meus... Não tem. Então, recebe o título de pastor e fica perdido. Verdade. Fica perdido, porque o que te ensina a ser pastor é o rebanho. É você passar horas com o irmão, conversando sobre o problema dele, com a irmã, tratando, visitando. Isso te ensina você a ser pastor. Você fica mais humano, sabe? Então, quando você não tem, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Então, hoje nós temos muito isso. Aí a pessoa fala assim, eu vou abrir um trabalho. Aí abre um trabalho. Não é fácil hoje. Aí aluga um lugar. Aí fica contando com dízimo e oferta. Aí não tem dízimo e oferta, amanhã a igreja fecha. E aquelas pessoas que começaram ali, né, não tem a possibilidade, né? Isso, não tem. Então, lá em Sião, a igreja, eu falo assim, a igreja Batista de Sião, ela não é uma igreja de multidões. Ela é uma igreja socorrista. As pessoas chegam lá, gostaria muito de trato, eu converso, eu monto um programa de 3 meses, né? Já salvei muitos casamentos, a maioria é casamento, né? Casamento destruído. A gente conversa, problemas com droga, cocaína, maconha, a gente conversa, a gente trata. E isso te ensina a ser pastor. Porque quando não tem um rebanho, você não sabe ser pastor ainda. Você não sabe. Jesus, quando ele veio, Jesus escolhe 12 para pastorear 12. E você vai ver que um dia esses 12 se tornam 120. Mas Jesus fala assim, aquele que não comer da minha carne
não beber do meu sangue, eu não estou nele e ele não está em mim. A maioria vai embora. E os que ficaram, Jesus fala assim, vocês também não vão embora? Não, pode ir embora. Mas Pedrão levanta e fala, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Então, olha só, podia acontecer qualquer coisa com Pedrão, que ele tinha fortalecimento em quem? Em Jesus, nas palavras de Jesus. Então, o que fortalece a igreja? A palavra de Deus. Se você não para de pregar a palavra de Deus, de trazer evento, que é os eventos gospel, a igreja fica fraca, precisa. É a palavra, eu falo assim, eu tenho meus pregadores lá, tenho o evangelista Alex, tenho o irmão Rafael, são os pregadores, né? Eu também estou botando a Cléo para pregar. Então, eu falo para eles, olha, eu não fico revisando o texto, não, eu falo assim, prega a Bíblia. Tenha a Bíblia como regra de prática e fé. Pregue a Bíblia. É isso aí. Nada diferente pode ser pregado no altar. Eu acredito, pastor, que depois dessa conversa, quem pensasse, até uma linhagem, né? Eu pensava que o senhor era muito até ortodoxo, né? Um pouco mais... Mas não, eu estou vendo uma pessoa muito humana, né? Uma pessoa que entende o ser humano, né? Que realmente tem uma fé acima do seu próprio eu, né? Uma coisa diferente do que eu vejo da linhagem de alguns pastores. Graças a Deus, aqui no Pra Deus, pastor, eu converso com diversos pastores diferentes, pastores com uma vertente... Cada um tem a sua maneira de fazer a sua fé. Tem sim. E eu estou muito feliz, pastor, de verdade, de conhecer essa história, essa sua... esse teu coração para Deus, de verdade. Eu não conhecia, pastor, de verdade. Tu tem um amigo lá, que é o Daniel Schumacher, né? Dani, um abraço, Dani! Daniel Schumacher. Daniel, a irmã Jéssica, né? Isso! São pessoas que eu vi talento neles. Eu sou assim, eu vejo talento na pessoa, eu não sufoco, não. Peraí, vamos dar oportunidade para essa pessoa. Mas como é que isso, pô, papai do céu? Já tava bom, né? Ela já foi embora. Essa pizza é de quê, minha amiga? Qual é o seu nome? Letícia, porque essa pizza é de... Bacon com ovos. Que maravilha. Bacon com ovos. Muito bom, né? That's so good. That's so pretty good. I understand that everybody has to talk. Cara, que maravilha. Maravilha. Bacon com ovos, pastor. Olha que maravilha. Muito bom. É porque a gente está recebendo aqui, tem uma galera aqui, ó. Um pessoal do meio... eles acham que eu não estou escutando tudo, eles estão falando ali em inglês, ali eu estou entendendo basicamente tudo. Maravilha. Então, pastor, olha que maravilha, ó. Daqui a pouco o programa... O programa já está acabando, a gente já vai aqui, ó, já vai voar, a gente vai pegar isso aqui tudo. Que maravilha. É a melhor pizza. A pizza, eu vou falar, cara, ela arrebenta, meu irmão, é diferente, né? Aí a gente come e fala aquele, arrebenta, né? Pastor falou que é cliente da pizzaria, né? Antigo da pizzaria. É mesmo? E então quer dizer que a Igreja Batista Sião pode vir aqui na Pizzas para comer? Pode. Acabou o culto, né? Pode vir para cá. Pode vir. Que dias lá tem culto na igreja, pastor? Lá é terça-feira, quinta-feira e domingo. Pela manhã tem a EBD e à noite temos o culto de adoração. Nossos cultos, eu falo assim, né? Eu primo pela ordem, né? Como eu falei, pela ordem, né? Eu acho que tudo tem que começar, tem que ter um horário para terminar. Então nós começamos o culto domingo, 19 horas. Mas é aquela situação britânica, sabe? É 19 horas. Então, 5 minutos antes tem um hino que é o ajuntamento, que junta todos os departamentos, e 19 horas já estamos louvando. E quando é 21 horas, a gente está encerrando o culto. Acabou o culto. E o pessoal fica ali na porta, né? E eu falo para eles assim, ó, a palavra do Senhor fala assim, ó, cada um vão para suas casas. Então, vocês estão na hora de vocês irem para casa também, né? Mas por que isso aí? Porque segunda-feira vai começar o batente. Porque nós terminamos 9 horas, por quê? 17 horas, o Ministério de Louvor já está se preparando. Olha só, 17, 18, 19, 20, 21. 5 horas.
E a união de treinamento já está desde 18 horas, então já está acontecendo. O pregador traz a palavra, 1 hora de palavra é o suficiente para quem tem bom entendimento, né? Já entendeu, o Espírito Santo já revelou, e assim vai acontecendo. Mas eles estão convidados também, você também está convidado também para vir aqui. Eu vou. Eu vou na igreja, tá? Eu vou lá vou visitar a Igreja Batista Sião. O senhor falou, né, do meu amigo Dani, né, o Daniel e a Jéssica, são meus queridos. Talentosos. Chegou lá em Sião, passou um tempo, foi para minha classe lá, e já botei ele como pregador. Ele não para, né? É. O cara Aí, ele é meio elétrico, né? Ele corre a Itaguaí 4 horas da manhã, você sabia disso? Professor da Escola Bíblica Dominical. Ele é pós-graduado em... Não, ele comeu a Bíblia. Você tem noção, ele já leu a Bíblia mais de 30 vezes, você sabia disso? Eu sei. Ele não para... 32 vezes. 32 vezes. Você acredita que esse cara leu a Bíblia 32 vezes? Ele não para, ele vai... Né? E agora ele é líder do jovem lá de Sião. É mesmo? Ele e a irmã Jéssica. Então tem talento, eu falo assim, ó. E outra coisa, aí desde quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu vi muita gente chegar, vi muita gente sair. Eu não fico nem um pouco aborrecido. Porque assim, a igreja, você que está me ouvindo aí, guarda isso, pastores, a igreja ela é formada por pessoas que entram e pessoas que saem. E são meus amigos. Saiu, continuam sendo meus amigos. É assim, a igreja... Sem rústia, assim, sem mágoa. Não, sem problema nenhum. Olha, porque assim, as pessoas chegam na igreja, você abraça, está conosco, mas amanhã ela tem que crescer. De repente o crescimento dela não é nessa igreja. Ela precisa crescer. E vai então para outra igreja. Então a igreja, assim, ó, eu acho que se todas as pessoas que passaram por Sião ficassem, nós não teríamos lugar para eles. E o senhor entende que o senhor foi passagem, mas foi alavanca para que ele subisse. É o pronto-socorro. A gente só deu aquela ajuda e vai embora. E assim funciona, né? Então, diante do Senhor, todos nós somos iguais. Mas o pastor, fala assim, o pastor não é não. Porque o pastor tem uma responsabilidade muito grande. Ele tem a responsabilidade de compreender. Eu tenho que te compreender, não importa. Ainda que você não goste de mim, mas eu tenho que te compreender. Essa é a função do pastor, compreender, simpático, né? Porque hoje nós temos um mundo onde nós temos uma sociedade doente. Mas chegamos a um ponto onde a comunicação ela não segue de uma confirmação. Então, é uma gama de informação que vem e as pessoas não conseguem assimilar aquilo tudo. E muitas vezes toma o que vem pela internet para a sua vida como a palavra genuína. Mas a palavra genuína ela é pregada no púlpito. É no púlpito. E é no púlpito que Deus vai falar com você. Porque Deus dá tanto valor à pregação que fala o seguinte, como é que irão se converter se não há quem pregue? Então, a pregação ela é de grande importância. Então, eu sou um pastor, mas eu tenho pessoas que não são pastores que eu boto ele para pregar o mês inteiro. Caramba, que legal. Eu tiro férias. Quando é janeiro, eu tiro férias. Tiro férias e faço a escala dos pregadores e assim, não tenho ciúme, não tenho receio. Gente, eu fico olhando, eu fico maravilhosa, porque eu quero que eles cresçam, né? Ó, já chegou a sua pizza, pediu a pizza, né? A pizza que vai levar para casa, ó, que maravilha, ó. Essa daqui. Mas que bonita nessa embalagem, né? Muito top, né? Essa aqui é do cheirosa. Essa aí tá esperando, né? Essa aqui é da Cleo. Tá esperando a Cleo, né? É da Cleo, essa aqui eu vou levar. Gente, isso aqui é muito... Olha, pode me convidar mais vezes, sabia? Ah, pastor, eu tô muito feliz. Olha, a gente vai ter que ter um remake, tá, meu amigo Kleber? Desse bate-papo aqui, para mim, foi maravilhoso, tem muita coisa para falar. E eu quero te agradecer, pastor, de verdade, pela oportunidade de poder conversar contigo. O Pra Deus é o único programa dentro de pizzarias que fala de Jesus, sabia? Excelente. Que está no mundo. No mundo, será? No mundo, pastor. Olha que maravilha, hein? Excelente. Todos, eu convido, né, cada um do nosso ouvinte, né, orar por esse programa. Amém. Eu falo que a oração é muito importante. Então, no seu momento de oração,
coloque o programa. Fala, Senhor, abençoa lá o Júnior, dê direção, que ele fique cada vez mais dirigido pelo teu Espírito, porque isso é importante, que isso aqui se chama contribuição para o reino de Deus. Amém. Isso aqui é um bate-papo, nós estamos falando sobre de Deus, né? Isso é importante. E a mensagem é divulgada. Verdade. Que é importante. Pastor, fica à vontade para fazer os seus agradecimentos, fica à vontade para falar da sua igreja. Então, olha, se eu for falar da igreja, eu vou demorar mais uma hora. Mas eu convido, né, você para participar de um dos nossos cultos. Você que está precisando de uma palavra, né? Nós não temos problemas em relacionar com pessoas de outras religiões. Eu estou falando religiões assim, não evangélica. Eu faço tratamento de pessoas que nem evangélicas são. Tem problema, então precisa de uma solução, né? Então, você está convidado para participar de um dos nossos cultos. Eu tenho certeza que a família Sião vai receber você, a sua família. Deus, ele quer resolver os conflitos da sua vida. Então tem um passo importante. O primeiro passo é: busca o Senhor e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você busca o Senhor, está vindo o reino dele sobre a tua vida, e as demais coisas vão sendo resolvidas. Então, nosso culto lá é um culto de oração, terça-feira, conduzido pelo pastor Daniel Barbosa. Na quinta-feira, é a quinta-feira da palavra, nós temos um culto muito bom, muito gostoso. E domingo de manhã, 9 horas, é IBD. Mas antes da IBD, 8 horas, nós temos uma oração para o irmão Júnior. Nós chamamos de café espiritual. É um preparo para a IBD, né? E 9 horas começa a escola bíblica dominical e à noite é um culto de adoração. E você está convidado. É um prazer muito grande estar aqui com meu amigo. Que Deus abençoe você poderosamente. Pô, cara, que bom esse bate-papo. Cresça na presença do Senhor. Amém? Pô, obrigado, pastor. Olha, que maravilha. Olha, esse programa foi maravilhoso. 1 horinha de programa, né, meu amigo? 1 horinha, tranquilo. Mais ou menos, né? 1 horinha de programa falando de Jesus, falando de história. O senhor contou essa história maravilhosa. Quero mandar já um abraço para sua esposa, Cleo, para o seu filho... Samuel. E, assim, espero muito. E a gente vai lá na igreja, tá? Vou chamar lá a família para estar na igreja. Bem recebido. Vamos lá num domingo, vamos estar lá. Inclusive, o Daniel já me chama já há bastante tempo. A Jéssica, lá, quando a gente morava ali próximo, a Jéssica chamava minha esposa e falou assim: vai. O Daniel é evangelista. Daqui a pouco ele está levando o condomínio todinho lá para a igreja. Não, o cara é chato. O cara Sempre. Os que ele leva ficam lá, participam dos cultos. Amém. Ele está sempre levando. É um evangelista. Ele tem um dom maravilhoso. Ele é demais. É um cara fora de série. E assim, quero agradecer realmente a nossa audiência. Falar que o Pra Deus, ele está na Pizzas hoje, é maravilhoso estar aqui na Pizzas, e dizer para vocês que falar de Jesus em qualquer lugar, falar da palavra de Deus, e melhor, né, falar de amor. Porque hoje a gente falou não só da palavra de Deus, Jesus, a gente falou de amor de Deus. É de grande relevância. E quero agradecer a todos da Ouro TV, do Grupo Pra, esse canal que mais cresce, tá? É streaming, que mais cresce no Rio de Janeiro. 2 meses só de trabalho, o negócio é absurdo, é maravilhoso. É um trabalho muito bonito dos nossos grupos, o Grupo Praia Ouro TV. E eu quero já deixar um abraço para todos os apresentadores da Ouro TV, né? A Ouro TV tem lá, inclusive hoje, quinta-feira, sábado pela manhã, nós temos o Uber do Ricardo. Ricardo, um abraço, homem de Deus também, tá? Ele tá dentro do Uber, tá lá, ó, ele fala que a espada dele ele não pode esquecer, tá lá, meu irmão. E ó, o cara, eu falei que ele vai ficar rico com a Uber, o cara é fora de série, né? E no sábado à noite nós temos o Cafezinho Jurídico, tá? Um bate-papo com a doutora Natália, doutor Charles, 2 advogados maravilhosos, crentes também, pessoal da palavra, e convida vários advogados, falar de direito, falar de
de leis é com ele mesmo. O pessoal é maravilhoso. Domingo, né, nós temos a nossa grande chefe Agnes, né? Cozinha da Agnes. Segunda, a Orocast, né? O nosso amigo Rafael Orozimbo tá sempre trazendo um marombeiro lá, um cara brabo, né? E terças-feiras, meu amigo Beto Bro. Meu amigo Beto Bro é maravilhoso. Ele tem uma história de destaque, conta aquela história daquela pessoa, aquela história de superação. Segundas, quartas e sextas, o meu recebedores da palavra, meu pastor Rodrigo Lourenço, da Nova Vida 100, do Vaz Lobo, lá de Vaz Lobo. Ele tem um programa maravilhoso, é o Devocionais da Palavra, maravilhoso também. Então, olha só, a Ouro TV é benção, né? É bem completo, né? É, isso aí. É bem completo. Com fé em Deus. Vamos profetizar 20 milhões de visualização. Que venha. E vai crescer muito. Vai crescer muito. Glória a Deus. Eu falo assim, quando eu profetizo algo, eu entro em oração. Eu não sei quando vai acontecer, mas eu falo assim, eu tenho um slogan na minha vida, ore até alguma coisa acontecer. Então, está em oração. Quando alcançar, quando bater um dia, bater 20 milhões, aí tu fala assim, pastor Josué, eu vou lá. 20 milhões. Eu vou lá. 20 milhões de visualização, e vai ter. Amém. O programa vai crescer, porque é assim, ó, eu sei que tem as lutas, né? Elas vêm, mas nós sabemos que os inimigos são muitos. Mas a palavra de Eliseu é que aquele que está conosco são maiores. A quantidade é maior. Então nós, quando você perde a espiritualidade, você fica olhando só para a luta, né? É o moço de Eliseu, tem muito soldado, tem muito homem armado. O Senhor abre os olhos dele, ele está precisando ver os anjos. E ele vê o seguinte, que aqueles que estão conosco é bem maior. Então, os que estão com vocês é bem maior e a vitória vai chegar. Novamente. Obrigado, meu pastor. Nada, obrigado. Deus Tamo abençoe. junto. Podemos, então, ficamos em mais um grande programa, o Pra Deus, aqui com o meu amigo pastor Josué Malafaia. Eu vou deixar um quero mais, que ele, a família Malafaia, depois a gente conta essa história lá nos nossos vídeos, tá? Tem outras histórias. Tem outras histórias aí. Tem. Mais um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Igualmente. Amém. Até a próxima.